Hoje nós vamos fazer uma aula de calibração de pulverizador. O que é uma calibração de pulverizador? O equipamento pulverizador, ele pressiona, ele aumenta a pressão do líquido e faz sair por um bico bem pequenininho, ou furinho, onde as partículas saem bem pulverizadas, para ter o máximo de abrangência. Esse equipamento precisa ser calibrado, e a calibração nada mais é do que calcular a quantidade do produto que a gente vai colocar dentro desse pulverizador. É muito diferente de regulagem. Então nós vamos mostrar a regulagem é de pressão. A pressão desses bicos que nós usamos geralmente está em torno de 2 bar. 1 bar equivale a 14, quase 14 libras por polegada ao quadrado. Então esses bicos vão trabalhar na faixa de 30, 35, às vezes um pouquinho mais libras por polegada ao quadrado. Hoje nós vamos mostrar o equipamento e vamos fazer o cálculo. Aqui nós vamos fazer uma calibração com um produto hipotético qualquer de 2 litros por hectare. Quantos litros desse produto eu vou colocar dentro desse pulverizador? Esse é um pulverizador de barras que contém 600 litros de calda. E o que é a calda? A mistura do produto e da água. Quantos litros do produto eu coloco em 600 litros de calda? Esse é o cálculo que nós vamos fazer hoje. Este equipamento, como a maioria deles, ele tem peças fundamentais. A primeira peça é o reservatório. Esse reservatório contém 600 até 600 litros de calda. Do reservatório, a calda passa por uma bomba. Essa bomba fica na parte inferior, que aumenta a pressão desse líquido, que vai passar pelas mangueiras, passando pelos filtros. Aqui nós temos uma série de filtros. E finalmente vem para os bicos. Este pulverizador é um pulverizador de barras. Essas barras elas se abrem e os bicos então ficam espalhados. A distância entre bico aqui, ela está em torno de 50 centímetros. Isso vai servir também para a gente fazer o cálculo final da quantidade de produtos. Aqui nós temos as válvulas controladoras. Essa é a válvula mestre geral, ela abre e fecha todo o circuito, e essas duas válvulas elas dividem as duas seções, a seção da direita e a seção da esquerda. E aqui nós temos uma válvula de alívio de pressão, que a pressão excedente retorna para o reservatório para fazer a movimentação da calda. Isso é muito importante. Além disso, essa válvula ela permite você controlar a pressão do bico. Então, essa pressão desses bicos, a gente trabalha em torno de 2 a 2 bar e meio. 1 bar, que é uma barra, né? É um ATM, ele corresponde a em torno de 14 libras por polegada ao quadrado. Então esse bico vai trabalhar aí de 30 a 40 libras por polegada ao quadrado. Depende do bico, depende do fabricante. Aqui nós temos a bomba de alta pressão, que vai aumentar a pressão desse líquido no circuito. E ela é tocada pelo eixo cardan, que vem diretamente da tomada de potência do motor. Aqui nós temos o Ademário, que é o nosso tratorista. Ele está usando o EPI, que é composto de um macacão, de uma máscara apropriada com filtro para vapores orgânicos e luvas. Botina. Esse macacão aqui ele tem um impermeabilizante que evita que qualquer líquido possa atingir a pele. Então, Ademário, a gente vai fazer algumas partes aqui, você já fez isso antes comigo, para a gente calibrar o pulverizador. O primeiro passo que nós vamos fazer é determinar um espaço de 100 metros, colocar a marcha de trabalho. Qual é a marcha que você usa? Terceira reduzida. Terceira reduzida.
vai colocar na aceleração de trabalho. Qual a aceleração que você está usando? 1800 RPM. E ele vai passar por um trecho medido de 100 metros. Nós vamos medir aqui. Esses 100 metros nessa rotação e nessa marcha vão dar uma velocidade que nós vamos calcular para poder extrapolar depois para fazer os cálculos de pulverização. Agora nós vamos fazer a primeira medição, que são 100 metros para a gente obter a velocidade do trator. Essa trena aqui tem 30 metros e o Ademário vai fazer a marcação de 30 metros, 30 e 30 até chegarmos aos 100 metros. 30 metros, mais 30 metros, mais 30 metros. Mais 10 metros. Então agora nós terminamos de marcar 100 metros, colocamos duas balizas. Nós vamos passar pela primeira baliza e começar a contar o tempo. Quando passar pela segunda, a gente para o tempo. Agora o Ademário vai colocar a terceira reduzida, 1800 RPM, e eu vou vou calcular a velocidade do trator. Como é que vai ser feito? Quando ele passar pela primeira baliza, a barra, nós vamos começar a contagem do tempo. Tem uma outra baliza a 100 metros, quando ele passar lá, ele vai levantar o braço e eu vou parar o cronômetro. Agora o Ademário vai colocar o trator em funcionamento com a terceira reduzida, 1800 RPM, que é a rotação e a marcha de trabalho. Ele vai vir com o trator, quando ele passar por essa baliza, eu vou começar a contar o tempo no cronômetro. E aí ele vai passar pela segunda baliza, que está a 100 metros. Quando ele passar pela segunda, ele vai levantar o braço e eu vou parar o cronômetro. Vamos fazer 3 repetições. Agora o Ademário vai baixar as barras, abri-las e nós vamos fazer a tomada de vazão de 3 bicos. Poderíamos fazer de todos. Vamos fazer só 3 porque o equipamento está muito bom, está todo regulado. Nós vamos fazer 3 bicos e vamos medir a vazão com a mesma rotação que ele usou para fazer esse trajeto. O Ademário vai ligar o trator e vai abrir a vazão dos bicos. Esses bicos estão trabalhando com água. Nós não fazemos calibração com produto químico. Esse pulverizador foi muito bem lavado, por isso que eu estou sem EPI, porque eu vou fazer medição com água. Ele vai acelerar o trator a 1800 RPM e vai colocar 2 bar nesses bicos aqui para a gente poder fazer a medição de vazão. Pode seguir. Fazer a medição agora. Eu vou começar a contar exatamente no momento que eu vou medir. Vou contar 1 minuto.
e obtive 600 ml. Então esse bico está dando uma vazão de 600 ml por minuto. Vamos fazer mais 2. Mais 1 minuto, 625 ml. ml em 1 minuto. Agora que nós já fizemos a medição de vazão dos bicos, fizemos 3 bicos, vamos fazer a média. Eles estão muito próximos um do outro, então tá bom o equipamento. Todos estão desentupidos. Nós vamos fazer 2 medições agora. A primeira delas é a distância entre os bicos. É fundamental para eu saber a largura de aplicação. Então eu vou medir a distância entre os bicos, 50 centímetros, de 1 metro ou 1,50 m. Então entre cada bico eu tenho 50 centímetros. Agora a segunda medição é a contagem do número de bicos. Nós temos aqui nessa barra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 bicos. Ou seja, nós temos 12 metros de largura útil da barra. E agora a gente vai passar para os cálculos para dizer quantos litros do produto nós vamos colocar dentro desse tanque para aplicar na vazão de 2 litros de produto por hectare. Bom, agora que nós fizemos as medições, nós podemos fazer a conta. Como eu gastei 1 minuto para andar 100 metros, e a barra tem 12 metros de largura, eu andei 1.200 metros em 1 minuto. Em 1 minuto, quantos litros de calda caíram nesses 1.200 metros quadrados? Então eu faço a conta. 0,625 litros, que é a média dos 3 bicos, vezes 24 bicos, deu 15 litros. Então em 1.200 metros quadrados, caíram 15 litros de calda. 15 litros dividido por 1.200 metros quadrados vezes 10.000 metros quadrados, eu tenho 125 litros de calda por 10.000 metros quadrados, que é 1 hectare. 125 litros de calda por hectare. Se eu vou colocar 2 litros do produto em 1 hectare, nesse tanque que cabe 600 litros, eu vou colocar quantos litros desse produto? Então, 600 litros dividido por 125 litros por hectare é igual a 4,8 vezes 2 litros por hectare. Eu então tenho que colocar nesse tanque de 600 litros 9,6 litros do produto para aplicar 4,8 hectares. É muito importante olhar a tabela do bico. Nós colocamos aqui 2 bar, porque essa área aqui sempre tem um ventinho a mais, né? Não se deve aplicar com vento. Mas mesmo que tenha alguma brisa, pode haver muita deriva se a pressão do bico estiver muito alta. Então nós baixamos para 2 bar. Eu poderia usar um pouco mais, 2,5 bar, ou 35, 40 libras por polegada ao quadrado. Então é muito importante nós termos um mínimo de deriva, porque alguma deriva sempre tem, para que a gente tenha a máxima eficiência de uso do produto e que não haja contaminação das outras áreas que não seja aquela que a gente está aplicando. Usar o EPI é fundamental para a proteção do indivíduo e observar sempre a bula do produto que se está aplicando. Vamos refazer os cálculos da nossa aula prática de calibração de pulverizador de barras, agora no escritório, com mais calma, para gravar bem essa parte dos cálculos. Nós criamos aqui um passo a passo da calibração do pulverizador e o primeiro passo para fazer o teste em branco é preparar o pulverizador, lavando bem e adicionando apenas água. Como o teste é em branco, não há risco de contaminação, porque nós vamos usar apenas água.
Vamos ligar o trator, acelerar 1800 RPM no motor e colocar a terceira marcha. Essa é a nossa prática. Vamos andar 100 metros e anotar o tempo. Com o trator parado depois disso, e na rotação de 1800 RPM, nós vamos regular a pressão do sistema em 2 bar, aproximadamente 30 libras por polegada ao quadrado. Vamos medir a vazão do bico, recolhendo a água num copo graduado durante 1 minuto. Vamos fazer isso em pelo menos 3 bicos, para ter uma boa média. Desliga-se o trator então, e aí nós vamos medir a distância entre os bicos. No nosso caso, medimos meio metro, ou 50 centímetros. Finalmente, contamos o número de bicos da barra. Na nossa barra, haviam 24 bicos. Da nossa prática, então, os dados obtidos foram a vazão média de cada bico em 0,625 litros por minuto, ou 625 ml por minuto. O número de bicos, 24. O tempo necessário para percorrer a distância do teste foram 60 segundos, no nosso caso. Se fossem 70 segundos, teríamos que fazer uma regra de 3 para ajustar os 50 segundos que fosse. A distância marcada para o teste foi de 100 metros. A largura útil da barra foi 12 metros, porque eram 24 bicos, com 50 centímetros entre eles. O volume do pulverizador, 600 litros. E a recomendação do produto, 2 litros por hectare. Vamos ao passo a passo dos cálculos. Com os dados obtidos, então, nós podemos obter a vazão das barras completas, multiplicando o valor de um bico vezes 24 bicos. 0,625 litros por minuto vezes 24 bicos, 15 litros por minuto. A distância percorrida, no nosso caso, em 60 segundos nós andamos 100 metros. Mas se tivéssemos gasto mais ou menos tempo, trocaríamos esse valor aqui. Então, em 60 segundos, obviamente, nós andamos 100 metros. 60 por 60 vezes 100 igual a 100. A área aplicada por minuto é a distância percorrida de 100 metros vezes a largura da barra de 12 metros, que vão dar 1.200 metros quadrados percorridos em 1 minuto. A vazão por hectare. O que foi dispensado ou pulverizado em 1.200 metros quadrados, que foram 15 litros de calda, extrapolados para 10.000 metros quadrados, que é 1 hectare. Então, 15 litros divididos por 1.200 metros quadrados vezes 10.000 metros quadrados é igual a 125 litros de calda por hectare. Finalmente, temos a quantidade de produto necessário por pulverizador. Em 125 litros, que é o dispensado ou pulverizado para 1 hectare, nós colocaríamos 2 litros do produto. Então, em 125 litros, 2 litros. Em 600 litros, que é um pulverizador completo, quantos litros? Então, 600 litros dividido por 125 vão dar 4,8 hectares, né? Vezes 2 litros do produto por hectare. Nós vamos ter, então, 9,6 litros do produto por pulverizador. Assim concluímos a nossa calibração do pulverizador. Vocês viram que é uma prática muito simples, mas que é muito importante para que nós obtenhamos o máximo de eficiência e a eficácia necessária da aplicação do produto que for. Isso serve para qualquer produto, não importa a aplicação dele. O que importa aqui para nós agora, nesse momento, é colocar a quantidade ideal do produto conforme a bula do fabricante. Espero que tenham gostado e espero que possa ajudá-los na sua vida profissional.